Bom, Elis, tá ligado, né? Não, não tô. Você é a inteligência, eu sou a interferência. Não. Hoje é o contrário, porque meus neurônios estão um bug. Fala galera, estamos mais uma semana aqui para gravar um Arc 2P. Eu sou o Danilo, estamos com o Samuel. Ô galera, tudo certo? Nossa, tá desanimado, hein? Não, tô nada, é nóis aí. Já recuperei. Estamos com o Satoshi. Opa! E estamos com a Elis também. Oi. E hoje, qual que é o nosso tema? Ah, você falou que eu tô desanimado, mas eles dois pareceram mais desanimados que eu, né? Oi. A Elis já se recuperou, o Satoshi. Eu vou continuar desanimado porque esse tema é meio chato. O Satoshi já deu a letra aí. Então, né? se você não gosta de tema chato, já pausa agora. Você que tá ouvindo. Pula pro próximo. Um dia tem um tema legal, outro dia tem um tema mais burocrático. Mas ele é chato, mas ele é, Mas de ele certa é bom. maneira, relevante, né? Relevante não? Não é relevante. Ele é necessário. Necessário, essa é a palavra. Ele é necessário. A gente vai falar hoje sobre uma coisinha aí que você já deve ter ouvido. Você que é não um profissional da arquitetura, mas que eventualmente vai fazer uma obra, alguma coisa, ela mora num apartamento e o seu síndico já deve ter te pedido isso alguma vez. Né? Que é a famosa RRT. O famoso. O famoso, não é verdade? Ou a gente vai, depois eu vou falar por que é o. A gente tinha falado agora há pouco, né? Porque é azul, Ah. se fosse rosa, seria A. Também por esse motivo. Bom, a gente vai falar hoje um pouco sobre a RRT, né? O RRT. A gente tem o professor Pasquale. Sobre o RRT, acertei. Perfeito. E que é, na verdade, um documento, né, que os profissionais da construção civil e temas relacionados emitem. Enfim, eu não vou me prolongar agora nesse começo, né? É só para a gente dar essa introdução. Mas é um Documento que mostra a responsabilidade desse profissional sobre algum serviço relacionado à construção civil. Na verdade, de maneira bem simplificada, né? na verdade, o RRT é atrelado ao CAL, que são os arquitetos, e a ART é atrelado ao CREA, que é ligado aos engenheiros. Mas os dois são o mesmo estilo de documento que dá uma responsabilidade técnica sobre algum serviço que esses profissionais estão prestando. Antes de a gente aprofundar e explicar um pouquinho mais o que exatamente significa, o que ele é, quais são as funções, para quem que serve, enfim. Eu queria tentar realmente levar isso mais para a realidade, né? Das pessoas que estão ouvindo a gente aí. Toda vez que você vai mexer com uma construção, uma execução de uma obra, uma reforma, qualquer coisa parecida, né? Ou Você até vai o procurar projeto, um né? arquiteto. Vamos partir primeiro procurando um arquiteto e depois, se você for eventualmente partir para uma coisa mais de obra, de civil, um engenheiro, né? Vamos fazer essa divisão para ficar mais fácil. Quando você vai procurar um arquiteto, ele vai ter lá a proposição do trabalho dele, não é um projeto ou alguma coisa desse tipo. E você, obviamente, imagino vai procurar um arquiteto. Obviamente não. Vamos falar de uma maneira mais simples, mais simplista aqui. Vai procurar um arquiteto para fazer uma reforma, para fazer alguma coisa na tua casa que você está precisando resolver lá. Ou até vou focar mais ainda. Numa casa não. Você tem um apartamento, você mora num prédio, quer fazer uma reforma nesse seu apartamento. A primeira coisa que você faz, imagino eu, que seria o mais prudente, é verificar lá nas normas do seu prédio, do seu condomínio, com o seu síndico, o que você precisa para fazer essa reforma, certo? Quais são os documentos necessários que você tem que ter, né? E eu digo isso porque ultimamente não, nos últimos anos, vamos dizer aí 3, 4, 5 anos talvez, desde que a partir de efetivou o CAL, na verdade. Desde sempre, na verdade. Não, Exatamente, mas se tem cobrado Não, mais... mas vocês pegaram o que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte: nesses últimos anos, onde houve até uma queda de um prédio, e ficou famosa essa história aí de quem são as responsabilidades, né? Era nesse ponto que eu ia chegar. No Rio de Janeiro. Fica enrolando tanto. Sempre do Rio de Janeiro. Cara, dá 17 voltas pra chegar ali. Eu tô olhando aqui os pontos do Ibope, meu filho. Tá subindo o Ibope. Bom, para. Enfim, quando aconteceram essas questões aí, esses prédios que desabaram, esses não, né? Foi um ou dois? Foi no Rio de Janeiro, Teve um em Santos também. Não, São Paulo acho que não, foi em Santos, Teve eu uma acho. Zona Leste que desabou. Bom, enfim, todo mundo deve ter visto em algum momento no jornal. E aí especula-se as responsabilidades, né? De quem foi o responsável por isso, por aquilo. Depois desses episódios, os condomínios, principalmente, e de novo eu estou aqui usando como exemplo, né? Mais até do que condomínio, né? Os administradores dos condomínios, né? As empresas que administram começaram a cobrar mais essa responsabilidade justamente para saber de quem cobrar caso isso aconteça. É que a legislação também mudou, né? Antes, troca de piso, tipo, coisas menores, né? Que a gente pode Que não chamar. são estruturais
estruturais, né? Eles chamam. Não era necessário me ter um responsável por aquilo, né? Hoje tudo precisa. Tudo não, né? Tudo que mexe em piso, questões estruturais, né? Parede, demolição de parede, tudo é considerado necessário. E o que ter que uma... não? O que que é pequeno que não teria? Uma pintura. Pintura, E aí, então? Não, só pra... Pintura. Eu sei, tô falando pra... pra quem tá ouvindo, quem tá querendo, putz, quero só pintar, preciso? Não precisa. Acho que dependendo das coisas que vai fazer em elétrica também não precisa. Algum ajuste de hidráulica ali também não precisa. Mas tudo aquilo que pode abalar a estrutura, né? Que eles falam piso considera por causa do peso, essas coisas. Aí entra nessa questão da responsabilidade técnica. Do que questão estrutural, né? Questão que... Porque não necessariamente é só... pode cair o prédio, mas se você troca o piso sem essa responsabilidade, tem alguma infiltração no apartamento de baixo, de quem que é a responsabilidade, né? Então, tudo isso tem a ver também. Então, não é só uma questão estrutural que eles chamam de, pode cair, pode atrapalhar a estrutura do prédio, mas estrutural no sentido de que é algo maior na hora de fazer essa reforma, né? Não é só mudar a cor da parede, que você pode escolher a cor que você quiser, não vai mudar em nada nos outros moradores desse prédio. Talvez a palavra não seja estrutural, né? Talvez seja dano à construção. Eu vou dar um exemplo antes de voltar a palavra para você, Samuca, que talvez fique um pouco mais claro. Eu vou dar um exemplo na minha área, né? No caso, quando a gente é quando a gente recebe um cliente que quer fazer, por exemplo, um telhado verde. Não chega a ser um telhado verde, mas na sacada. Tem gente que quer fazer alguma coisa na sacada. A gente não pode sair fazendo, ou mesmo que não seja com um profissional, porque é uma carga que ali, por exemplo, você vai colocar a terra, né, as plantas, é uma carga para além da carga que em alguns casos, por isso que tem que ter uma vistoria, para além da carga que aquela sacada foi projetada para aguentar. Ainda mais quando é uma varanda que é em balanço, então tudo isso... Então é esse tipo de... Porque às vezes a gente vai aqui, mas o que o piso vai, né? O exemplo que a gente está dando é justamente para mostrar que tem alguns impactos na carga, no peso que vai ser exercido ali, que pode acarretar danos maiores estruturais e sim o abalo do futuro, né, daquela estrutura. Ou quando vou só quebrar essa parede, quebra um elemento estrutural como uma viga, né, alguma coisa assim, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, e que aí, obviamente, é que nem um castelinho de cartas. Você tira uma coisa ali que é fundamental e aquilo vai... Quem já jogou Jenga, vocês sabem qual que é o joguinho Jenga? Aquele que tem vários palitinhos ali. Então, uma hora vai cair. Você pode até tirar uma viga, mas aí depois... Depois, uma hora ela cai. Mas, por favor... Se bater um vento... Interrompemos o raciocínio aqui. Interrompemos nossa programação para... Bom, então, retomando essa questão do onde isso começou a ficar mais visto, né? As pessoas começaram a falar mais disso, foi em detrimento desses prédios que caíram, essas coisas, eventualmente até alguma outra pessoa acabou sendo vítima dessas catástrofes. E aí vira aquela coisa, de quem são essas responsabilidades, quem é que tem que falar por isso e tal. E no caso desse prédio do Rio de Janeiro... Não, desculpa, só acrescentando. No caso desse prédio do Rio de Janeiro, acabou caindo para o síndico, porque ele realmente não tinha responsabilidade, não tinha nenhum documento que passasse a responsabilidade para quem realizou essas obras, que no caso tirou a viga ou o pilar, não lembro exatamente. Então começou a se cobrar, tipo, não, peraí, mas o que eu tenho a ver? Eu sou só o síndico. Não, você tem responsabilidade sobre o que acontece no condomínio. Então, por isso que começaram a cobrar mais também esse documento para o síndico poder se isentar desse caso. Porque, eu não sou técnico para falar, eu autorizo você a fazer essa reforma, né? Então, por isso que aí você ia continuar, eu acredito... Você já falou tudo que eu ia falar. Segue isso. É isso que eu ia falar, você já falou. Não, é que eu achei que você já ia para a parte do... Por isso que começaram aí para procurar como... Segue. Tá, beleza. Segue. Que seria a ORRT. Então, a sigla significa, né, registro de responsabilidade técnica. Então, é justamente disso que a gente falou aqui, meio resumida, né? Então, quem que é mesmo? É um registro para deixar ali todos os envolvidos cientes de quem que é o responsável por aquela obra, por aquele projeto, enfim, porque depois, daqui a pouco, a gente vai falar que existem diferentes categorias, né? E antes do RRT, quando nós, profissionais da arquitetura, éramos parte
parte do outro conselho, que é o CREA, que engloba os engenheiros das diversas áreas, agrônomos, topógrafos, né? Nós antes éramos parte desse conselho, era a ART. Perfeito. Anotação de responsabilidade técnica. Isso. Que é específico do CREA, certo? E que ainda existe, só que aí agora é feito pelos profissionais, na maioria os engenheiros, principalmente quando entra na parte de execução da obra, que cai sobre responsabilidade dele. Parte de projeto também. A RT também consegue emitir na parte de projeto. Mas aí projetos aqui, vamos deixar claro, projetos de engenharia, não projetos de arquitetura. Mas basicamente vai atender as mesmas necessidades que a legislação pede. Né? São os mesmos, o mesmo tipo de documento, só que emitido por profissionais de conselhos diferentes. Sim. Mas o documento tem a mesma validade. Função, Uhum. Bom, e aí, então foi em 2010 que, com a Lei 12.378, né, do ano de 2010, que o RRT passou a ser uma exigência legal. E junto com o CAL, que nasceu também nessa época, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Só para fazer um parênteses, para quem quiser saber um pouco mais da questão do CAL, né, do que o arquiteto faz, o que ele pode fazer, houve o episódio que a gente fez sobre atribuições do arquiteto, que aí talvez você não fique tão perdido com o que a gente vai falar agora, né? Então a gente não vai repetir o que foi falado naquele episódio, então a gente está seguindo meio que uma continuidade daquele episódio. Isso, e além disso também, o próprio site do CAL, cada estado tem o seu, então no caso aqui nós estamos em São Paulo, e aí tem o CAL SP, mas cada estado tem o seu conselho. Mas qualquer um dos sites você consegue também ter acesso a essas informações e até mesmo tirar dúvidas. Eles têm ali um portal de atendimento tanto para o profissional quanto para usuários, enfim, outras pessoas. Para o cliente. Para você, ouvinte. Bom, mas aí nada mais é então que todos esses registros eles ficam registrados junto ao CAL, e aí qualquer necessidade de uma consulta, seja durante a obra ou depois, anos depois, isso fica registrado, então fica como um acervo para uma segurança para todos os envolvidos, segurança para nós profissionais, segurança para vocês que precisam também dessa RT. Então, segurança para os síndicos também. Para o síndico, enfim, quando a gente fala em particular do caso dos condomínios, que é o que é mais comum mesmo para no nosso dia a dia, é muito comum a necessidade, chega até nós essa necessidade por um RRT, junto a condomínios que passaram. A gente está falando muito aqui no estado de São Paulo, tá? A gente não sabe exatamente como que é essa relação em outros estados, mas aqui sim é muito comum e, obviamente, por ser uma lei, essa necessidade. Então, acabou que muitos profissionais passaram a ser mais procurados por via da necessidade do RRT. A procura, às vezes, acaba sendo de uma forma errada, né? A gente recebe muita mensagem do tipo, você emite RRT? E o cara só quer comprar RRT, né? Tipo, é um documento, não é um documento que você compra no cartório, é um documento de responsabilidade. Então, existem profissionais que só emitem isso, mesmo não sendo realmente quem executou, mas o correto, não tem certo e errado, mas... Não, claro que sim, que você está falando... Não, mas é uma opinião minha, tem gente que acha isso correto. Não, mas não é uma questão de achar. Mas eu acho que isso está na questão ética do profissional. Do profissional, exatamente. Mas não, mais ética são coisas, é diferente de ser correto ou errado. Não, mas é antiético. Não, mas mano, não é uma questão ser antiético não é errado. Legal, você não pode. É questão legal, concordo. Você não pode emitir uma RR. Bom. Não, poder pode, por isso que existe. A questão é a seguinte, muitas vezes o que acontece? A pessoa chega até um profissional com esse argumento, você emite um RRT. Aí é bom lembrar que não só por ser arquiteto, todo arquiteto pode emitir um RRT. Por quê? Porque ele tem que estar
vinculado ao conselho, ou seja, ao CAL. Ele tem que pagar a anuidade do CAL para poder ter essa... Isso, porque é a mesma... exercer a função. Porque o CAL dá à sociedade presta esse serviço de falar, olha, esse profissional realmente está registrado aqui conosco, ele tem o seu, nós também temos nosso número, né, o RA, né, que é o número do registro do arquiteto, e então esses profissionais que estão registrados junto ao CAL que podem emitir. Não são todos os profissionais formados em arquitetura que estão vinculados. Alguns podem interromper a profissão, enfim, alguns são formados, mas não exercem, portanto não contribuem com o CAL. Então, isso já é um ponto quando uma pessoa procura um profissional para fazer o registro. Outra coisa é o entendimento que, infelizmente, acabou se formando de que o RRT está separado, vamos dizer assim, das funções do profissional. Então, como se fosse uma função a mais simplesmente fazer um RRT. Na verdade, não é. Por isso que quando alguém chega até nós e pede, você faz como se fosse mais um produto, né? Ele não é um produto. Quanto você cobra pelo RRT? Exato. Eu cobro o projeto que você me contratar. Ele é uma consequência do nosso serviço, né? Seja ele um projeto, uma consultoria, enfim, outra que tem várias, que como o Satoshi bem lembrou, todas aquelas funções das quais nós somos intitulados a exercer as atribuições, né? Que é aquele episódio, então aquelas atribuições geram um RRT. Então é interessante essa discussão, porque às vezes a pessoa ela não tem esse entendimento e acha que é mais uma coisa que o arquiteto faz, RRT. Então, normalmente o cliente ele chega, já sabe o que quer fazer, já tem o pedreiro dele, a mão de obra. E aí, quando ele vai começar a obra, o condomínio, a administradora pede para ele, então, para você poder começar, você precisa de um RT. Tá bom. Com quem que eu consigo? Com um arquiteto. Legal, vou pedir para um arquiteto fazer para mim. E aí, nesse momento, que a maioria dos arquitetos deveriam falar, peraí, eu só posso me responsabilizar por aquilo que eu realmente fiz. E é o então, certo. Se eu vou fazer um registro de responsabilidade técnica de projeto, eu tenho que ter feito o projeto. Ou seja, eu não posso fazer esse documento se eu não fizer o seu projeto. Exato. Mas então, o que você consegue fazer? Se você quiser que eu acompanhe a obra, eu posso fazer um registro de responsabilidade técnica de acompanhamento. Isso ajuda. Muitas vezes o condomínio nem vê do que é o RRT. Se tiver um RRT, já tá bom. Só que mesmo assim, a pessoa não está se responsabilizando pelo que está sendo executado, que é o que deixaria isento o síndico de responsabilidade se alguma coisa foi feita errado. Né? E aí que tá. Normalmente a execução desses serviços no condomínio são feitos por pessoas que não emitem documento de responsabilidade. E se um arquiteto ou um engenheiro vai emitir só de acompanhamento ou de projeto, ainda assim o que foi executado não é responsabilidade dessa pessoa. Então, meio que isenta, mas não isenta, né? Tem um documento ali que te responsabiliza sobre um serviço específico, mas que ao mesmo tempo não vai isentar caso quebrem um pilar, porque você não colocou aquilo no projeto, sabe? Então é meio perdido esse negócio aí, é foda. Porque justamente a pessoa já tem a mão de obra e só quer o documento para poder liberar a obra dele. Mas é que essa questão dos RTs, a emissão dessas funções, no caso, por exemplo, uma RT de projeto e uma RT de execução de obra, ela dá, o cara que emitir a RT, por exemplo, RRT de execução de obra, ele está sim se responsabilizando pelo que ele está executando ali. Sim, né? sim. Então, na verdade, o projeto falava para não tirar um pilar e o cara tirou. Na verdade, quem emitiu sobre projeto não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo, só quem emitiu sobre execução. Exatamente. A questão do projeto, a gente pode até dizer que ela resume-se, dentre outras coisas, mas resume-se a você acolher os parâmetros legais as regras daquele condomínio, né? Então não estou invadindo uma área aqui, não estou invadindo ali, o pé direito tem a altura que eu preciso, enfim, esse tipo de coisa. Eu não estou invadindo a passagem, não estou invadindo isso aqui, não estou mudando a fachada, esse tipo de coisa. Assim, sendo bem simplista. Agora, a RT de execução de obra, essa sim, na verdade, se o cara se obriga a ter cuidado com questões estruturais, você não está quebrando prumada, você não está tirando elementos estruturais do edifício, né?
E aí é o que vocês já comentaram. A pessoa normalmente quando recebe lá uma notificação do condomínio, você precisa aprovar o projeto que você vai da sua reforma aqui com a gente. Senão você não pode começar a obra. E o cara já está tudo meio engatilhado, então a primeira coisa que ele pensa, bom, quem faz isso aí? É um arquiteto, né? E, enfim, aí é o que já foi explicado. Não é um serviço à parte, na verdade é o final, é a assinatura do serviço que o arquiteto se propôs, foi contratado a fazer, enfim. Ou seja, se você está precisando desse documento e acha um arquiteto que emita, desconfie dele. Não, desconfie mesmo. Ou às vezes ele confia bastante nas pessoas, né? Um cara ingênuo. E o pior de tudo é que quem poderia, vamos supor, num problema, se acontecer um problema, quem é que será o maior prejudicado desse problema? O cliente, na verdade, o problema aconteceu, poderia acontecer com qualquer execução. Agora, o arquiteto que emitiu a responsabilidade em nome de outro, do qual ele não fez o projeto, né? Esse é que tá ferrado, porque o outro pode ter feito um projeto nas coxas, de qualquer maneira, qualquer porcaria, ou nem outro arquiteto fez, vamos supor que foi o tio do cliente lá, que acha que... Foi decidido pelo pedreiro ali fizeram na em obra, casa e tal, e aí o cara, eventualmente, infelizmente, tirou uma parede estrutural lá que ele achava que não era. Ai, que azar. Aí essa toda é a questão da responsabilidade. Realmente, entende-se que o cara que está emitindo a responsabilidade técnica, ele tem condições técnicas, né, e isso tem que ser aferido pelo CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, condições técnicas de dizer esta parede pode ser retirada sem que comprometa a integridade do edifício. É isso. O pedreiro... E se isso acontecer, o responsável é ele. Exatamente. O caso, pegar um exemplo fácil, é o caso de Brumadinho, né? Os 3 engenheiros que estão sendo julgados, presos, né? Não, já foi solto porque teve habeas corpus ali, mas não sei se quando vocês estiverem ouvindo esse episódio eles vão estar presos de novo, mas os 3 nomes que eles foram buscar primeiro são dos 3 responsáveis técnicos da barragem, né? Então imagina se esses 3 não tivessem feito o projeto, eles falaram, a gente já sabe fazer a barragem, cara, só que a gente precisa de um documento aqui de responsabilidade. Você pode assinar? Beleza. Dá 10 contos, tá tudo certo. Aí acontece o bagulho. Já pensou foi isso? É responsável por tudo, velho. Então, assim, se você, arquiteto, emitir uma responsabilidade sobre algum serviço que você não executou, você está fazendo errado. Você, cliente, que contrata um arquiteto para emitir uma responsabilidade sobre aquilo que ele não executou, você também está errado. Qual que é o número de registro dos médicos mesmo? CRM, né? Eu acho que já ficou claro essa questão, mas só para fazer mais um paralelo, é o equivalente ao médico fazer uma operação de uma pessoa e carimbar se respaldar com o CRM de outro cara, né? E aí deu um problema lá na pessoa, uma infecção, o cara quase tá em coma. Mas quem que fez o negócio errado? Quem que fez? Não, vê o carimbo fulano de tal. Fui eu que fiz, mas o CRM de fulano de tal fala com ele. Não faz o menor sentido, né? O cara botou a mão ali e resolveu, ele que tem que ser responsabilizado por isso. E a gente já viu um monte de casos desse de médico fazendo... Esquecer tesoura dentro do cara. Fazendo os negócios. Seu bisturi lá. Nada contra os médicos, pelo contrário. Doutor Bumbum é foda, rapaz. Enfim, né? Então tá aí essa questão da responsabilidade. E só lembrando. Você comentou sobre o... Você tá rindo do Dr. Bumbum até agora. Que não foi preso, né? É porque... Já tá solto por causa da situação financeira do cara. Né? Mas vamos lá. Não, o que eu ia comentar, puxando de novo uma coisa sobre o síndico. Na verdade, o síndico ele tem uma responsabilidade criminal, né? Sim. Então ele é o responsável pelo edifício. Por isso que ele precisa se respaldar nesse RRT. Nesse documento. Se alguém for fazer alguma coisa no condomínio dele, e aí ninguém tá vendo aqui, mas eu tô fazendo aspas, né? Dele no sentido dele de que ele faz a gestão, né? Então, mas ele é responsável criminal por isso. Então ele precisa realmente falar, foi esse camarada que fez, tá aqui o documento dele. Eu sou responsável, mas por ser responsável e eu não entender dessa área, tal pessoa foi responsável por aquela obra. Então ele tem esse documento para se respaldar e falar, eu continuo sendo responsável pelo condomínio, mas para aquela obra eu tenho essa responsabilidade técnica de quem executou aquilo. Até porque cada um no seu quadrado, né? Síndico, pode ser que existam aí, com certeza, síndicos que são profissionais da área de arquitetura, mas mesmo que seja, ele tá na função. Ele tá exato. Então ele tem que ter sim o respaldo do profissional correto, do arquiteto, do engenheiro e assim por diante.
diante, né? E aí eu acho que nesse momento justamente, até falando atrelado às atribuições que a gente comentou no outro episódio, de novo, você pode ser responsável por muitas coisas que o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, te permite ser. Você pode ser responsável por um projeto. Se você emitir um RET de projeto num condomínio e o síndico aceitar, teoricamente ele não está tão se respaldando, porque se for executada alguma coisa errada, quem fez o projeto não é responsável, a não ser que esteja no projeto que você tenha que tirar o pilar. Aí sim, nesse caso, sim, mas normalmente o que dá errado e que acaba caindo a culpa ali no síndico é na execução. É executado diferente do que está em projeto. Então você é responsável pelo projeto, mas não pela execução. E isso normalmente tem muitos condomínios que só veem um RET, nem sabem do que é, qual foi o serviço que a pessoa está sendo responsável e já está satisfeito. Ainda assim, o cara pode responder criminalmente, porque alguém que fez um projeto não se responsabiliza pela execução, e se aquilo foi executado errado, o síndico vai ser responsável nesse caso. Lembrando que o proprietário também vai junto, né? Não é só o síndico, né? Sim, senão parece que o proprietário fica ileso de tudo, mas o proprietário vai junto também. Quero ferrar esse síndico, vou tirar o meu pilar. Bom, então fica acho que bem claro que aí é realmente um instrumento de defesa que comprova também para o cliente, enfim, que ele está lidando com um profissional que é qualificado para tal, né? E outra coisa, assim, a gente está falando, e é uma via de duas mãos, né? Porque nem sei se é assim que fala. Mão de duas vias? Enfim. Uma faca de dois legumes. Dois legumes. Na verdade, o que eu quero dizer é que ele tem as suas vantagens, não, né? Tem o respaldo tanto pro lado do profissional quanto o que a gente já comentou bastante para o cliente. Então, nós profissionais também temos que valorizar e enxergar da forma correta o que seria o RRT, que ele também nos protege, né? Não é só porque é dessa forma que a gente coloca exatamente, deixa registrado. Eu tô repetindo, gente, acho que não vale. Não, fala. Não, é deixar registrado o serviço que a gente realmente fez e o que a gente é responsável naquele projeto, naquela obra. Então, é pra gente também se proteger. Uhum. Porque senão eu falo, mas meu arquiteto falou que podia tirar a parede, mas ele está responsável pelo projeto e no projeto não mandou tirar a parede. Então, tem todas as plantas, o registro, tudo isso são documentos que te protegem do serviço que você está fazendo, ou te culpam. Também acrescentando a questão do acervo técnico, está relacionado muito a isso também, né? Então, quando você vai emitindo essas RRT, você vai criando um acervo, e aí, dependendo do tipo de projeto que você vai fazer, ele precisa que você tenha construído um mínimo de área, um mínimo projetado de área de tal coisa específica. Uma espécie de comprovante da sua habilidade. É como se fosse experiência, né? Então, você tem experiência com isso, quantos metros quadrados você construiu, né? A gente não fala em números de edificação, mas sim em área de metro quadrado construído. E aí, isso tudo acaba afetando diretamente nos possíveis futuros projetos que você venha a pegar. Então, por isso também é importante você pelo menos registrar, por mais que não seja necessário, registrar todos os tipos de projeto. Teoricamente, legalmente, necessário sempre né? Mas a gente sabe que coisas menores a gente acaba nem fazendo. A gente acaba não fazendo, mas teoricamente, legalmente, deveria. E é legal registrar também pela questão do plágio também, né? Eu sei que na arquitetura é um pouco difícil essa questão, porque qualquer alteração pequena né? Já deixa de ser um plágio, mas você também se proteger de alguma forma das pessoas que podem te copiar, se você for um cara incrível, né? Se você não for, fica tranquilo. Copia dos outros. E além disso, também tem um outro fator que é importante em todos esses registros, que é um acompanhamento pro mercado, né? Para o PIB, como que está sendo o mercado de arquitetura, né? Então, eles também usam esse número, que a gente sabe que é pequeno perto do que realmente acontece de obras e tudo mais, né? O CAU até coloca como coloca incentivando que os profissionais registrem, o que o Satoshi acabou de falar, sempre que possível, né, tudo que for feito, justamente também que é uma forma deles acompanharem como que está o mercado, como que em questão de estar aquecido ou não, enfim. Se ter um número certo, né, e não o número que a gente tem hoje de RRTs emitidos, com certeza é muito inferior à quantidade de
obras ou de projetos que estão sendo executados. Então, você tem um número falso ali, né? Quando você usa isso como base de pesquisa para saber como que está o mercado da construção civil. Mas eu acho que eles fazem um paralelo ali com o mercado de construção civil, né? Então, quanto que vendeu de material, eles tentam fazer uma relação ali para conseguir chegar num número médio, né? Mas com certeza a base de quantos registros foram emitidos hoje não é real, né? Por isso que eles incentivam para isso cada vez chegar mais próximo do número real de projetos ou acompanhamento, serviços que o arquiteto executa, né? Só um pequeno detalhe, o RRT ele tem valor legal no caso de uma disputa judicial, por exemplo. Ele é um documento que tem valor legal, como eu já disse. Enfim, mas em que sentido? No caso de haver uma disputa judicial entre o cliente e o profissional, né, isso serve como uma prova e entra nos autos como ele é um documento, né? Tem validade. Só também aproveitar para complementar que o Satoshi comentou desse banco de dados, vamos dizer assim, que a gente vai formando, que futuramente pode ser utilizado para algum tipo de projeto, principalmente em caso de licitações, é a certidão de acervo técnico que nós profissionais podemos pedir para o CAL, para eles gerarem, e aí a gente usa para essa finalidade. Lembrando que não é só o autor que pode estar participando, né? Os coautores também podem estar, os colaboradores, né? Também pode entrar nessa questão da RRT, coisa que antes na versão quando a gente era do CREA, era só um nome de responsável que ia, né? Hoje o CAL permite que você coloque vários nomes ali dentro. E aí todo mundo tem, não a mesma importância, né? Porque vai precisar de um autor principal ali, mas os demais ali tem todo meio que uma mesma importância. Uma responsabilidade, né? Sim. E aí você que está ouvindo a gente falou, vocês falaram um monte de coisa, contrata, não contrata, faz e não faz, como se eu precisar hoje, eu quero fazer uma reforma no meu prédio e eu quero no meu apartamento e eu preciso de um RRT, o que eu faço? E aí, o que você faz? O que eu faço? O que você faz? Contrata um responsável, um arquiteto para ser responsável por aquele serviço. Bom, primeira coisa, não contrate alguém só para emitir um RRT. Contrate um profissional para isso. Vamos admitir que você não tem como contratar um profissional só para emitir RT. Não tem como. Não existe. Quem faz isso está errado. Não dá pra fazer. É ilegal. Não, existe. A gente não estava falando. Citou essa situação, né? Mas como uma situação atípica e ruim. Então, o primeiro pensamento você vai fazer uma reforma, que profissional que você precisa fazer uma reforma? Ou um engenheiro ou um arquiteto. Aí este profissional vai te indicar os próximos passos, né? Mas é só eles que podem emitir esse eles, né? Engenheiro esse registro. Ou a RT ou o RRT. Quem é do CREA e quem é do CAL. Então, se você for fazer uma reforma no seu apartamento, necessariamente você precisa de um profissional habilitado. A não ser que fosse só, como o Danilo já citou, que o Satoshi citou, uma pintura, uma coisa mais simples que não exige, que o condomínio não te exija um documento desse. Mas caso exigir, você tem que procurar já o profissional para que ele execute o projeto e todo esse processo, esse passo a passo aí que a gente vai discutir em outro episódio. E a gente está focando bastante no apartamento porque realmente é uma demanda maior, porque tem esse outro personagem envolvido, que é o síndico, e que também por se tratar de um edifício e tal, mais pessoas envolvidas, acaba que existe mais essa solicitação. Na verdade é porque tem alguém cobrando. Exato. Se você é de uma casa... Mas se você tá num projeto de uma casa ou qualquer outra coisa também, projetos urbanos, né, paisagismo, eles exigem da mesma forma, o cliente tem o direito e o profissional também de ter esse registro, porque de novo, é aquela certificação de que aquilo foi feito de tal forma que se lá na frente precisar de qualquer coisa, tá tudo registrado. Exatamente. Eu ia até descrever aqui, na verdade, os grupos, né, nos quais estão divididos essa RT, ela pode se enquadrar. RRT, então, a RRT, exato. Eu falo rápido, é RRT. É que são dois R's, RRT. Então fala 2 RT. 2 RT, pronto.
O episódio de hoje, registro pessoal, de responsabilidade. é o 2RT. É que, mano, registro de responsabilidade técnica é muita coisa. O cara nunca acertou a frase completa. Então, o RRT ele pode se enquadrar aqui em 7 grupos distintos, basicamente, né? Que é projeto, execução, gestão, meio ambiente, planejamento regional e urbano, seria o 4º. O 5º, ensino e pesquisa. O 6º, atividades especiais, como laudo, vistoria, perícia, entre outros. E o 7º, engenharia de segurança do trabalho, que aí esse seria específico para especialistas da área, né? Profissionais que são especialistas em segurança do trabalho. Não é qualquer um que pode emitir essa. Como não? Não. É só você ir lá fiscalizar. O cara usa capacete, beleza. Não, tem que... Você está menosprezando o trabalho do segurança do trabalho. É bem importante isso. Até porque quando nós entramos, né, que tudo isso é feito de forma digital. Então, o profissional de arquitetura entra no conselho, que tem lá o local onde que a gente pode fazer essa emissão. E lá você, dependendo da sua categoria, que no caso, se você não é um profissional habilitado para isso, você nem vai ter ali como colocar a opção para um RRT desse. É só falando dessa plataforma, é o SICCAL. Você quer falar mais sobre a plataforma? Não, porque Na verdade, isso é. Você quer falar mais? Não, tá suspeito. Não, acho que o que a gente pode falar é só, tipo, pra pessoa entender o trâmite. O que é o Mas você SICCAL? não terminou? Não, o trâmite de emitir um RRT. Você vai lá, tipo, o passo a passo? Não, só pra ele entender o tempo que isso demorar, mas aí se eu quiser emitir, eu fiz o projeto, aí eu peço pro cara, aí vai demorar quanto tempo? Pô, pra você emitir, você entra, o arquiteto vai entrar com o perfil dele no SICCAL, no sistema do CAL, e aí você entra e você pode emitir relacionado àquele seu serviço. Você vai preencher alguns dados sobre aquele serviço, então se ele é um acompanhamento, se ele é um projeto, se ele é execução. Ele vai preencher questões de área também, né? Como o Satoshi falou, isso é importante. Vai preencher dados do cliente, então você vai precisar passar uns dados seus para o seu arquiteto, CPF, o endereço da obra, o endereço que você está, dados seus para ficar isso tudo documentado, tanto do arquiteto quanto do cliente. E aí quando você termina de preencher essas informações todas do projeto ou do serviço que o arquiteto está prestando, vai gerar um boleto, normalmente por volta de uns 80, 90 reais. Depende da taxa e da categoria que você está construindo, né? O projeto, ou execução, ou projeto. Né? Exatamente. Esse boleto normalmente vem com uma validade aí de uma semana, mas se você paga, ele já emite, quando ele faz o boleto, ele já emite o RRT, só que com uma marca d'água falando que ele ainda está em rascunho, sim, porque ele ainda não foi pago. E aí você, pagando esse boleto, depois de 1 ou 2 dias úteis, esse modelo de RRT tira aquela marca d'água de rascunho, ele passa a ser efetivo, e aí o arquiteto assina, o cliente assina, e ele passa a ter uma validade real. Ou seja, é muito rápido para se emitir, porque é uma coisa online, então em 1, 2 dias você tem esse documento pronto com um responsável para você poder começar a sua obra. Basta pagar. O profissional. É importante frisar que a validade do RRT está ligada ao seu pagamento. Não, e basta também o profissional que emitiu ter feito realmente aquele serviço. É importante isso. Lembrando que só vai emitir o RT quem fez. Né? E tomar cuidado para não pagar em duplicidade, porque esse boleto vai tanto para o cliente quanto para o arquiteto. Né? Então combina direitinho aí quem vai pagar, para os dois não pagar junto. Mas ele só vai valer depois do pagamento, certo? Certo. Sem pagamento é só um papel sem validade. E outra coisa para acrescentar também, que se for uma RRT voltada a projeto, análise, avaliação, sei lá, todas essas coisas que é só para comprovar alguma coisa, não precisa dar baixa, e todas não, né? Só tem um formato que você tem que dar baixa, que é o RRT de execução. Aí todos de execução você tem que começar a dar entrada, e quando terminar... Também. Acompanhamento também? Acho que não. Parênteses, isso que o Satoshi está falando agora é referente ao arquiteto. Né? Você que é cliente não precisa dar essa baixa. Só o arquiteto. O dar baixa significa que o seu serviço acabou. Né? Eu acho que o acompanhamento não precisa da baixa. Acho que acompanhamento, gerenciamento e execução. Eu acho que são esses 3. Porque acompanhamento entra como relatório. Bom, depois a gente confirma e vê. Depois a gente confirma e coloca... A gente comenta, mas pelo que eu tenho de memória aqui, é só o que é executado que precisa dar baixa. Porque a execução dando baixa, todos os outros que estão atrelados a ele perde valor. Né? Mas e se... Não que perde valor, né? Tem o seu valor, mas não. Ele também não é o ponto dá baixa final. Automaticamente, porque significa que a obra acabou, então
todos aqueles serviços atrelados a essa execução também acabaram. Nesse sentido, sim. Então, só para você entender, tipo, você está fazendo uma obra, então, arquiteto também que está ouvindo, lembrem de dar baixa caso você esteja responsável por a execução e você esteja atrelado à obra, porque quando é só projeto, você não precisa, porque tanto faz o tempo que durou esse projeto, você foi responsável só por aquele período. Agora, quando está atrelado à obra, você tem que sempre dar a baixa no final desse serviço para você realmente parar de se responsabilizar a partir de então. Sim, por mais que a gente coloque ali uma data de previsão de término, ele fica sempre em aberto enquanto você não der baixa. Exato. Então, se nesse período o proprietário, o cliente ali resolver fazer uma outra obra e você tiver como responsável ele aberto sem dar baixa, a responsabilidade ainda cai para cima de você, né? Então, por isso que é sempre importante dar baixa nele. Perfeito. A gente percebe que existe que não é um mundo ideal, né? Esse do RRT, assim como outras coisas. Então a gente frisou bastante essa questão de que não é um produto, que ele está vinculado àquilo que o profissional está fazendo nas diferentes áreas de atuação, enfim, a gente falou tudo isso, porque é importante que a pessoa que está solicitando tenha esse entendimento, né? Porque a gente, como profissional, quando tem essa postura ética de fazer da forma, né, como nós temos que fazer, a gente sabe que tem outros profissionais que vão acabar fazendo, mas se a gente do outro lado ali tem uma pessoa consciente que sabe do que se trata exatamente, que não é só um documento, mas sim uma responsabilidade sobre um serviço, ele tem que entender que é importante que esse profissional realmente execute esse serviço para poder se responsabilizar por aquilo. Ele tem que exigir, então é isso que eu queria dizer, né? Exija também os seus direitos, não é só mais uma coisa que você precisa ter para fazer a sua obra, a sua reforma. É um documento, é um registro, você tem que estar ciente do que você está pedindo, qual que é esse tipo de registro, é da execução, é do projeto, é consultoria, fique ciente, acompanhe, por mais que você esteja transmitindo isso para o profissional que você está contratando, você também tem a obrigação, somado ao seu direito, de saber exatamente o que está sendo feito ali, né? E é importante dizer também um pouco sobre a responsabilidade da pessoa, no caso do cliente, que optou por fazer uma obra e não até escondido ou coisa parecida, sem que anunciasse isso para o condomínio e sem pegar um RT, né? Você vai dividir eventualmente num problema, você vai dividir diretamente a responsabilidade com o síndico, que muito provavelmente vai dar, e aí ele vai ter elementos jurídicos para isso, né? Porque você descumpriu uma organização ali do condomínio, ele vai jogar a responsabilidade integral para cima de você, e você fez uma obra sem cumprir os requisitos básicos, que é ter um registro de responsabilidade técnica por um profissional, dentre outras coisas. Então não é simplesmente, se eu não tenho RRT, eu vou fazer aqui por minha conta mesmo. Não faça isso. Tipo, responder criminalmente. Criminalmente, dependendo do que acontecer, criminalmente. Pode arranjar uma bela dor de cabeça que pode ser evitada de uma maneira muito simples e assim, se a gente for até falar um pouco do que vai gerar para você o RRT, né? Além, obviamente, dessa sua segurança jurídica, você vai ter um respaldo de um profissional habilitado, vai ficar muito melhor o que você vai fazer lá, seja um projeto, uma reforma, uma casa nova, né? Isso não precisa nem dizer. E o barato sai caro, né? Já dizia, saindo, né? E assim, não é que toda vez que a gente vai pegar, a gente não, né? Eu quando eu falo sobre o CAL que vou colocar aqui, eu acho que nós profissionais da arquitetura e urbanismo temos que estar próximo ao CAL e trabalhar junto de forma que melhore também para a gente, uma vez que o conselho está aí para isso, né? Então eu acho que o CAL não é jogar a responsabilidade total nas costas dele, não é isso, porque o CAL é formado por nós profissionais, mas eu acho que é importante repensar essa forma, nova, recente, tem aí só vai fazer 9 anos, né? Mas repensar essa forma, se a gente está analisando que não está sendo feita da forma ideal o RRT, então como que a gente pode repensar essa forma? Ou seja, será que é melhor o cliente chegar através do CAL e o CAL que passa isso para o arquiteto? Enfim, eu estou só jogando, mas eu acho que é importante
aí A gente um chama a tempo. responsabilidade do porquê que isso pode não estar funcionando em Isso. vez de só jogar a culpa no CAL direto. Exato, e também, ou só no cliente, ou colocar a culpa em um só. Eu acho que eu acho importante o CAL, juntamente com todos os profissionais, repensar essa forma como o RRT é feito e como atender melhor e caminhar sempre. Que, né, não adianta, criou, agora vamos, é isso aí. Não, a gente tem que estar sempre pensando como melhorar isso. Porque né? a gente enxerga que, legal, agora o CAL obrigou os clientes a procurarem, a precisarem de RRT, os condomínios precisarem de RRT, e aí, obrigou, que legal, agora vamos procurar a gente. Não, na verdade, já se acharam uma maneira como profissionais que só emitem RRT, que só trabalham fazendo isso. Então, o quanto não precisaria de uma fiscalização quando você obriga alguma coisa para que isso realmente seja feito da forma correta, né? Então, na verdade, depois que o CAL obrigou a se ter um registro de responsabilidade técnica sobre qualquer serviço desse, a intenção era boa, era tipo o cliente procurar um profissional para executar aquele serviço, mas na verdade o que está sendo feito não é isso ainda. Então, o que precisa ser feito para as pessoas começarem a procurar o profissional correto para exercer cada função. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente, resumindo, contratem um profissional para ser responsável pelo serviço que você precisa. Ou não faz. Ou faz e assume a bronca depois. Vai doer. É que também, falando aqui, mas a chance de dar merda, ainda a porcentagem é muito baixa, né? Por isso que as pessoas ainda assumem muito esse risco. Então, mas é que eu acho que quando a pessoa for assumir esse risco, ela deveria pensar não na chance da coisa acontecer, mas se acontecer, qual que é o tamanho do problema? Sim, mas por isso que eu falei, culturalmente isso ainda... Essa não deveria ser, porque, mas acontece tão de vez em quando. Pô, tudo bem, vou fazer então. Mas se acontecer, qual que é o tamanho? É uma coisa muito simples de resolver. Então eu vou fazer. Agora não é uma coisa muito simples. Vamos pensar no caso pior, é desabar o prédio. No caso do Rio de Janeiro, desabou o prédio mais 2 vizinhos. E aí? É tipo o seguro saúde seu. Você paga pra você vale a pena pagar aquele pouquinho, sei lá, mas muitas pessoas pensam assim. Pagar aquele pouquinho todo mês, mesmo que você não use, mas quando você precisar fazer uma cirurgia, você sabe que você não precisa se preocupar com isso. E se você não paga, teoricamente, no final... o risco pode ser meio parecido. Uma coisa é você ter uma gripe um pouco mais forte, ir lá rapidinho resolver, o cara te dá um antibiótico, uma semaninha. Outra coisa é você ter um problema sério, sei lá, um câncer, Deus nos livre, né? E aí, como é que faz? É um negócio muito mais sério, né? Exatamente. Então, é justamente deixar de pagar aquele pouquinho no todo mês ou deixar de garantir a coisa certa. É um seguro. O RRT é um seguro pro cliente e pro condomínio. Lembra, isso pode ser pauta para um outro podcast. Mas existe também o seguro de obra, né? Que ele é separado do RRT, mas isso é uma coisa para outra. Mas é para muito mais questões financeiras e questões técnicas que podem acontecer numa obra. Isso é para arquiteto. Você pode se respaldar nisso aí. E é super importante isso. Bom, acho que é isso. É isso. Eu acho que também a gente comentou durante o programa, mas qualquer dúvida, o CAL tá lá, o Conselho de Arquitetura Urbana. Pensei que já vai entrar em contato com a gente. Chamem a gente, né? Tá ocupado. É que realmente ele presta serviço para os dois lados, para o profissional e para a sociedade como um todo. Então, qualquer dúvida, tem também uma cartilha bem detalhada. De novo, parta do princípio que você também tem que ter esse conhecimento para poder exigir o que é melhor para você. Muito provavelmente o profissional que você contratar, ele vai saber te indicar qual é a RRT certa que ele tem que emitir e tal. Ele vai te dar essa diretriz. Se eventualmente você se sentir inseguro ou achar que não teve as informações necessárias, busque o CAL que ele também poderá. Na verdade, se você buscar um profissional, já não precisa nem se preocupar mais, porque ele que vai fazer todo o trâmite. Né? Eu tô pensando que o cara não se sentiu seguro, não sentiu confiança, ou na dúvida de alguma coisa. Daí você liga pra Cauí e aí... não liga não. Enfim. É isso. Satisfeitos? Falamos muito e resolvemos um pouco. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Só uma última observação.
A gente não entrou no mérito dos tipos de RRT, né? Simples, múltiplos, enfim, porque é uma questão mais técnica, né? Então, como a gente está focando mais num público geral, né? Que para entender como é o mecanismo da RRT, então por isso que a gente não acabou aprofundando em algumas partes. Exato. Então, assim, existem outras formas na hora de emitir esse RRT, por isso que o Satoshi falou isso. Então, você pode emitir uma simples, pode ser inicial, pode ser retificador, tem um monte de questões a mais aí, mas que acho que não é tão importante para o cliente final. E para o arquiteto que está sabendo agora. Qualquer dúvida que ele tiver, ele vai ter o Cal como apoio ali. E aí, acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários, dúvidas, podcast.arc2p@gmail.com ou no Facebook arc2p ou no Instagram podcast_arc2p. Mandem comentários, stories. Manda stories. Stories é ótimo. Nem sei o que é. Marca a gente. Marca a gente. E é isso. Valeu, até semana que vem. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Você que quer fazer uma RRT. É um RRT. Eu tenho que falar. Era ART e um RRT.